Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da OAB Subseção de Joinville. Eu me chamo Amanda, advogada imobiliarista, atualmente presidente da Comissão de Direito Imobiliário da nossa subseção, e hoje vou conduzir aqui um bate-papo super especial com uma convidada para lá de especial que está aqui já conosco. Antes da gente passar aqui a palavra e começar o nosso bate-papo, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos, em especial ao OAB Joinville, na pessoa da nossa presidente, doutora Janaína Madeira, e também na pessoa do nosso coordenador geral de comissões, doutor Wilson Mira Júnior, que nos dão todo o suporte necessário para que nós possamos conduzir as atividades da comissão. Também quero agradecer aqui a diretoria da nossa comissão, na pessoa da nossa vice-presidente, doutora Rose, secretária-geral, doutora Emanuele, e doutora Luana, secretária adjunta, que tanto nos ajudam na condução da comissão aqui na nossa subseção. Também quero agradecer aos membros da comissão, que sem os membros a gente não tem comissão, a gente não tem atividade, a gente não tem engajamento, então fica aqui meu agradecimento a todos vocês que fazem da nossa comissão um sucesso. Desde o início do ano estamos tendo muitos eventos, reuniões e todos com um quórum elevado, com a participação dos membros, então só tenho aqui a agradecer a todos vocês. E já passando, para o nosso bate-papo aqui, nós estamos recebendo a nossa convidada super especial, a doutora Bianca Castelar de Faria, que prontamente aceitou o nosso convite. Ela que é titular do primeiro registro de imóveis de Joinville e veio aqui passar um pouco do conhecimento sobre um tema que nós entendemos que é muito pertinente no mercado imobiliário, que é tudo o que você precisa saber sobre regularização de imóveis. Então, doutora Bianca, muito obrigada pela sua presença aqui e seja mais uma vez bem-vinda ao OAB Joinville. Doutora Amanda, eu que agradeço pelo convite, fiquei super feliz quando a doutora expôs que a OAB está com esse novo projeto, essa nova iniciativa. Queria agradecer pela atuação das comissões, a atuação da atual diretoria, da atual presidência, da OAB Joinville. Joinville é o que é, porque tem pessoas engajadas, porque tem pessoas atuantes, estudiosas, corretas, e eu fico muito feliz com o convite em fazer parte um pouquinho do cotidiano da OAB Joinville. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora. Então, assim, para que a gente já inicie o nosso bate-papo, doutora, como o tema é regularização de imóveis, né? A gente muitas vezes já discutiu em outros anos, nas reuniões da comissão sobre regularização de imóveis, que a gente vê no dia a dia que pode se dar de várias formas. Mas, assim, para que a gente possa trazer para o público que está nos acompanhando agora, como que a gente poderia explicar para as pessoas o que seria uma regularização de um imóvel? Como que ela pode se dar? Como que a doutora traria para nós aqui esse conteúdo? Bem, a doutora é craque nisso, né? A doutora é craque em direito imobiliário. Conheço a doutora desde dos bancos acadêmicos, então, né? Desde a época de faculdade. Não vamos falar quantos anos atrás. Vamos denunciar. Mas eu sou fã da doutora Amanda e sou fã da sua trajetória, a forma como a doutora conduz o seu trabalho, a sua inter-relação com os demais profissionais de Joinville, com o serviço extrajudicial de Joinville e o seu conhecimento em relação a direito imobiliário em geral, né, e especificamente também em relação à regularização de imóveis. Como a doutora colocou, a regularização ela não é apenas REURB, não é apenas a regularização fundiária da Lei Federal 13.465. Ela vem revestida de vários formatos e utilizando várias ferramentas. Ela pode ser uma partilha, inventário partilha após o falecimento do proprietário, né? Hoje via judicial, via extrajudicial, com representação de advogado. A regularização de um imóvel pode se dar por uso capião, judicial ou extrajudicial, né? Então pode ser feito diretamente no cartório, também representado por advogado. Muitas pessoas têm um preconceito em relação ao uso capião e parece que o uso capião é sinônimo de invasão. Mas não, o uso capião é apenas uma forma de regularizar a propriedade, a aquisição originária da propriedade, após determinado tempo com posse, né, mansa, ininterrupta e pacífica. Então é uma forma hoje muito
utilizada para regularizar a propriedade, uso capião extrajudicial. Nós temos averbações de construção, às vezes o imóvel está com uma casa edificada, está com, né, alguma edificação e que pelo fato de não aparecer na matrícula essa informação acaba desvalorizando o imóvel. Nós temos a adjudicação compulsória e o próprio registro dos negócios jurídicos. Né? É muito importante que as pessoas saibam que depois que elas assinam um contrato ou depois que elas assinam a escritura pública, elas precisam levar esse contrato, essa escritura a registro, porque é somente nesse momento que se transfere a propriedade pelo nosso ordenamento civil brasileiro. E eu vejo muitos casos em que as pessoas deixam a escritura pública em casa, guardam numa pastinha, guardam numa gaveta, e quando elas resolvem vender o imóvel, é que elas se lembram que elas precisam transferir para o nome delas. E às vezes já é tarde, porque quem vendeu está com indisponibilidade, está com dívida fiscal, às vezes vendeu para terceiro e esse terceiro foi mais rápido e registrou. Então é muito importante a pessoa ela valorizar o seu investimento. O maior investimento que a gente faz é no imóvel. Então, quando a gente trabalha, né, toda uma vida para comprar uma casa, um apartamento, uma sala comercial, uma vaga de garagem, o maior investimento está ali. 0,8% equivale ao valor da escritura pública, 2% equivale ao valor do ITBI, o imposto, né, sobre transmissão de bens imóveis, e outro 0,8% equivale ao valor do registro. Então, às vezes a pessoa coloca em risco o 100%, mais o 2, 102, mais o 0,8, 102,8, não transfere para o seu nome, não registra, deixa essa escritura, esse contrato em casa, em função de 0,8. Então, ela corre o risco de 102,8 em função, né, do recolhimento e do pagamento de 0,8. Para mim é uma conta que não fecha, para mim é uma economia, né, burra, porque a pessoa corre um risco enorme de depois não conseguir transferir a propriedade para si. Certo. E assim, quando a doutora foi falando ali a respeito dos tipos de regularização, por exemplo, uma averbação de construção que a doutora mencionou. A gente vê no dia a dia muitas vezes que o corretor de imóveis está intermediando uma transação. E aí, lá na matrícula, se a gente vai olhar só a matrícula, é um terreno. Sim. Só que na prática ele está vendendo uma casa. Sim. E não um terreno. Então a pessoa que confia, né, naquele corretor na intermediação, ele vai se ater às informações àquilo que ele está vendo. Então, assim, como é importante essa regularização, por quê? Porque numa transação imobiliária, se esse comprador, ele precisa obter recurso de financiamento. Sim. E aí, essa regularização, ela não está feita. E aí? Como é que fica? Então, assim, essa regularização, além do imóvel regularizado, ele tem um alto valor de mercado, se comparado com o imóvel irregular, ele traz uma agilidade nessas transações, nesses momentos em que as pessoas, de fato, querem vender, precisam vender ou surgiu a oportunidade. Então, de fato, é uma das questões, né, um dos tipos de regularização, né, que a gente vê. Mas assim também, doutora, claro, né, também a questão do registro da partilha, da usucapião, da compra e venda, mas também às vezes uma mudança na medida do imóvel, né, uma retificação administrativa, ele também gera ali um tipo de regularização ou até mesmo averbações. Sim. Averbações de qualificação, seja do imóvel ou da pessoa, né? Qualificação objetiva e subjetiva, que pode trazer ali uma regularidade e, consequentemente, possibilitar ali o registro, uma próxima etapa que a pessoa queira requerer no registro, né? Quanto mais a documentação se aproxima da situação fática, do que realmente existe, mais valorizado o imóvel estará. Porque, por exemplo, quando eu cheguei em Joinville, me ofereceram uma casa num condomínio aqui em Joinville que estava em zona rural, mas já era condomínio de fato, e casas lindas, né? Localização fantástica, mas eu, como muitas outras pessoas, não se arriscaria a adquirir um imóvel que não tivesse uma matrícula. Adquirir um imóvel num condomínio geral e condomínio irregular. Então o imóvel acaba perdendo valor
Uma casa que poderia valer 500 mil é vendida por 300, né? Então, é um prejuízo para todos, é um prejuízo para o proprietário, para o poder público, para a sociedade em geral, porque a cidade prospera menos. E então, concordo com a doutora que tudo que houver de alteração em relação a medidas do imóvel, em relação aos titulares de direitos reais, aos proprietários, em relação aos novos negócios jurídicos que forem feitos, tudo que se trouxer para a matrícula valoriza o imóvel, porque quem tiver interesse na aquisição daquele imóvel quer adquirir algo regular. E se houver necessidade de financiamento, nenhum banco aceita financiar imóvel que não esteja totalmente regularizado, né, na matrícula. Então, é algo importante, né, que as pessoas saibam que não é difícil, né, com um profissional, né, que lhe acompanhe, com às vezes um requerimento, às vezes a apresentação da própria escritura pública, ou do encaminhamento de um procedimento de uso capião, ou do encaminhamento de um procedimento de retificação da área, né, a pessoa em poucos dias regulariza algo que anos e anos criou angústia, né? Então, às vezes a angústia é muito maior que a complexidade da regularização. Então, eu acredito que as pessoas entendam que seja mais difícil do que realmente é. Entendi. E como é importante a gente ter esse espaço aqui para poder trazer para as pessoas também, né? Porque é uma forma, esse podcast é uma forma da gente também potencializar a comunicação, de trazer os temas de cada comissão específica e trazer um assunto, né? Para que a sociedade fique bem informada e que também os profissionais, né, do mercado também fiquem mais qualificados e tenham, né, um conhecimento que, através do convidado que a gente traz, possam, assim, firmar um pensamento e conseguir gerir melhor suas atividades. Então, a gente também acredita muito nesse espaço aqui. Mas, doutora, a gente está falando aqui de regularização e eu vejo, assim, no dia a dia, ainda que a gente tenha acesso a muitas informações, a diferença de escritura e matrícula. Sim. Porque, assim, eu já vi várias placas, escriturado e averbado. Escriturado e averbado. Mas o que está se querendo informar com escriturado e averbado? Então, assim, o que a gente poderia trazer para as pessoas que estão nos acompanhando? Que diferença que é? Qual a importância da matrícula? Qual é a importância da escritura? E para que elas possam entender o que de fato isso vai impactar na vida delas. Porque às vezes eu cansei de ouvir escritura. Está escriturado. Está com escritura, está registrado no cartório, é reconhecimento de firma. Né? Então, assim, como que a gente pode trazer para as pessoas essa diferenciação e qual o papel de cada uma numa transação imobiliária? Excelente pergunta. E concordo com a doutora que muitos juristas não sabem a diferença. Então, a gente, né, imagina que o leigo também tenha dificuldade. E por isso que eu elogio tanto essa iniciativa do podcast e a iniciativa, né, da OAB Joinville, das comissões, da doutora, de criar esse momento para compartilhar a informação. Porque o que eu acredito é que, em geral, as pessoas, elas são corretas, elas agem de boa fé, muitas vezes lhes faltam informações. Então, quanto mais a gente conseguir comunicar e transmitir conhecimento, melhor vai ser o dia a dia de todos. E em relação a essa diferenciação, a escritura pública, ela, de um negócio jurídico, ela é o contrato. É a vontade das partes em relação a uma compra e venda. Eu, vendedora, doutora Amanda, compradora, resolvo então vender por R$150 mil um terreno para a doutora e a gente estipula ali as condições, as formas de pagamento, a minha qualificação, a sua qualificação, e pela escritura pública nós então declaramos a nossa vontade de transferência desse imóvel. Mas é apenas o contrato. Esse contrato, para gerar efeitos de transferência de propriedade, ele precisa ser registrado na matrícula do imóvel, no registro de imóveis. E o que é a matrícula? A matrícula, eu diria que é a certidão de nascimento do imóvel. Assim como nós temos a nossa certidão de nascimento, Sim. eu lá de 76,
A matrícula é a certidão de nascimento de um terreno, de uma casa, de um apartamento, de uma vaga de garagem, de uma unidade autônoma, de um imóvel. E nessa matrícula, nesse documento, né, que é armazenado pelo registro de imóveis de cada cidade, de cada comarca, de cada circunscrição, essa matrícula conta toda a vida do imóvel. Então começa com a sua descrição, qual é a área, frente para a rua tal, quais são os confrontantes. Muitos desses imóveis já têm georreferenciamento, já têm coordenadas geodésicas, tanto imóveis rurais quanto imóveis urbanos em Joinville, né? Sempre que há uma alteração na descrição do imóvel, nós já exigimos as coordenadas de georreferenciamento. E aí depois vem o registro anterior, da onde é que esse imóvel saiu, se foi uma matrícula como registro anterior, uma transcrição. Até 76 eram uns livrões enormes, pesados, que se chamavam transcrições, livros de transmissão de transcrições. E aí tudo o que acontece em relação àquele imóvel, Bianca vendeu para a doutora Amanda, aparece um R1zinho lá, compra e venda. Depois a doutora Amanda construiu, aí aparece um AV2, construção de tantos metros quadrados. Depois a doutora Amanda contraiu um empréstimo e ofereceu esse imóvel em garantia para o Banco do Brasil. Aí aparece um R de hipoteca ou de alienação fiduciária. Depois resolveu vender, né? Aparece um outro registro de transferência de propriedade, né? Então, há um encadeamento perfeito de todos os atos e tudo que ocorreu com o imóvel desde a sua abertura. Então, a matrícula é esse documento que diz respeito ao imóvel e traz os atos, e é por meio do registro nela que se transfere propriedade, e a escritura pública é o contrato que precisa ser registrado na matrícula. Então, quando a doutora lê assim num outdoor escriturado e averbado, a gente nem sabe o que é, porque eu acho que às vezes o leigo confunde, né, as informações. Às vezes pode até estar matriculado mesmo e registrado, e ele usou a informação escriturado e averbado. Por isso que eu sempre digo que a peça fundamental, a mais importante para se fazer qualquer negócio, para se pensar em fazer um negócio, é a certidão. Sim. Que custa R$35. Sim. Que é a mais barata do Brasil. O Conselho Nacional de Justiça fez um estudo nas 27 unidades federativas em relação ao valor da certidão, e a certidão de inteiro teor, a matrícula atualizada, né, como nós chamamos, de Santa Catarina, é a de menor custo. E por meio dessa certidão, que se consegue pela plataforma online, o www.ridigital.org.br, numa questão de minutos, horas, se recebe essa certidão assinada eletronicamente. Por meio dessa certidão, que custa uns R$35, a gente tem as informações precisas em relação a proprietário, em relação a ônus, em relação à descrição do imóvel, eventual cônjuge, regime de bens. Então, eu considero hoje a peça que melhor traz publicidade e segurança para os negócios jurídicos, é a certidão. Essa figura assim, singela, que ninguém dá muita importância, né, que tem relativamente um custo baixo em relação ao que ela apresenta de informações, e tão essencial. Sim. E ela traz a situação jurídica do imóvel, né? E a gente tem que entender que quando a gente vai providenciar uma regularização, o ponto de partida eu acredito que é visualizar mesmo. Porque é ali que a gente vai conseguir ver, por exemplo, se a gente está falando de uma transferência, a disponibilidade do imóvel. É um dos princípios registrais. Sim. Né? E também da continuidade, né? Que é uma coisa que a gente vê todo dia. Dar aula de direito registral imobiliário para o doutorado. Ai, capaz, imagina. Então, assim, mas são coisas que a gente aprende,
né? E a gente sabe porque, enfim, eu tenho uma base, né? E essa base veio, né, da nossa convidada. Então, veio sim. Então, e aí a gente consegue fixar muito esse conteúdo porque é no dia a dia, quando a gente fala de transações imobiliárias, isso é muito importante. No dia a dia, por exemplo, muitas pessoas, né? Ah, eu tô comprando dessa pessoa. Aí a gente vai descobrir, a pessoa tem a procuração. Isso, a tal Não da tem a procuração. matrícula, não, tem a Isso. procuração. Aí até você explicar, não, a procuração é um instrumento do mandato onde ela está representando alguém É. e que não necessariamente ela é a proprietária, ela está representando aquela pessoa que está na matrícula, Sim, sim. provavelmente. Mas não que ela vá transferir, ela vai representar aquele E o proprietário na problema é transferência. quando quem outorgou poderes faleceu. Ah, aí, É, aí complica tudo mesmo. sim. Sim, e aí gera uma bola de neve e aí tudo encarece. Então, como é importante esse time da gente observar que quando acontecer, já providencia a regularização, porque a gente atrasar pode trazer muitos problemas, né, doutora? E também encarecer também. Encarece e quando ainda consegue, né? Depois, porque nós temos situações de venda para terceiros e Uhum. terceiros de boa fé. Então, assim, alguém em 2010 transferiu para a doutora Amanda não registrou essa escritura pública, às vezes até por desorganização, né, da pessoa jurídica, transfere em 2012 para para a doutora Janaína, nossa presidente. Doutora Janaína de completa boa-fé, não tinha conhecimento dessa transferência em 2010 para a doutora Amanda, e ela vai lá e registra. E quem registra primeiro é dono. É isso aí. Né? Aquele ditado É, que é um jargão, mas é a mais pura verdade. Só é dono quem registra. é isso. E tem também o princípio da prioridade, que fala justamente essa questão do protocolo, né? Justamente. Porque quem chega primeiro bebe água limpa, né? É o ditado que É se bem diz. isso. Então, Justamente. quem chegou primeiro registrou e se tornou proprietário. Aí a discussão depois fica entre as partes, mas, enfim, isso geralmente avança para uma esfera judicial, né? Porque é E às uma vezes a discussão. pessoa ganha a ação, mas quem vendeu não tem mais patrimônio nenhum. É? Então fica assim, uma linda decisão judicial na gaveta de novo, porque não consegue executar e cobrar. Uhum. Ganha, mas não leva. Isso aí. É Ganha, mas aquele não leva. negócio. É. E aí, enfim, essas questões que a gente traz aqui como uma forma de alertar as pessoas, né? Como é importante a regularização dos imóveis, né? Que não deixe para a última hora em relação a essas questões, porque isso pode trazer problemas e tudo mais. Então, quanto antes, melhor. Mas assim, doutora, partindo aqui para o nosso bate-papo, né? A gente falou brevemente de algumas questões lá no início de como que ela pode se dar essa regularização. Queria que a gente trouxesse aqui brevemente alguns títulos que me vêm à mente para que a gente possa trazer, principalmente para os nossos colegas advogados, algumas diferenciações que eu entendo que são importantes, né, que às vezes podem ter dúvidas, né? Quando que eu utilizo uma uso-capião? Quando que eu utilizo uma adquisição compulsória? Quando que eu utilizo uma retificação diária? A retificação diária ela altera medidas perimetrais, a área, mas ela pode. Qual o limite que ela tem? Né? Porque também tem essas discussões, porque eu acredito que. Enfim, eu vou trazer aqui para a doutora para que a doutora possa explanar para a gente. Por exemplo, quando que eu utilizo o mouse capião? Para que eu não tenha dúvidas. Sim. A usucapião é uma aquisição originária de propriedade pelo decurso de tempo com posse mansa, ininterrupta e pacífica. Né? Então, a partir do momento que eu estou na posse de um imóvel, independentemente de haver justo título ou não, então se eu adquiri de alguém e paguei, ou se eu simplesmente iniciei a posse, mas sem nenhuma relação jurídica com o proprietário anterior, desde que essa posse, né, não seja violenta, não seja interrompida, não haja notificação de reivindicação, de reintegração do imóvel, de despejo, né? Desde que essa posse seja, no direito a gente fala mansa, pacífica e ininterrupta, e os colegas todos conhecem, né, esses Uhum. requisitos, com o decurso do tempo, a propriedade se adquire automaticamente. E aí, o tempo vai depender dos requisitos da posse. Então, se for um título que esteja registrado na matrícula, mas que houve algum erro,
são 2 anos, que a gente chama de uso capião tabular. Se é um uso capião de uma área urbana abaixo de 250 metros quadrados, que o uso capiente, né, o possuidor não tenha nenhum outro imóvel em seu nome, são 5 anos, né, que é o uso capião concessional. Se for uma posse em que haja justo título, então a pessoa, eu comprei de alguém, né, está aqui o contrato de promessa de compra e venda, ou está aqui aquela procuração para que eu pudesse vender para alguém, né, são 10 anos. Se não tem nada disso, não tem boa-fé, não tem justo título, é acima de 250 metros quadrados para imóvel urbano, são 15 anos, né? Então, de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai depender dos requisitos da posse. E a partir do momento que se adquire essa propriedade, esse possuidor, esse proprietário, ele tem 2 formas de regularizar essa aquisição de propriedade, ou por via judicial, né, ingressando com uma ação judicial de uso capião, ou pela via extrajudicial, representado por um advogado. E então ele vai procurar o tabelionato de notas, vai solicitar a lavratura de uma ata notarial, dizendo, olha, eu adquiri por promessa de compra e venda lá no ano de 1995 e não consegui lavrar a escritura pública porque o proprietário ele se mudou, eu perdi contato com o proprietário, por isso que eu não consegui recolher o ITBI e por isso que eu não consegui lavrar a escritura pública. E eu tenho tal e tal documentação aqui que comprova que eu tenho essa posse desde 1995 e em função disso, né, solicito a lavratura dessa ata notarial. Com essa ata notarial, representado por um advogado, se leva a documentação ao registro de imóveis com a comprovação de posse e o registro de imóveis ele vai analisar se os confrontantes foram intimados. Se não existe nenhum confrontante que entenda que possa estar sendo prejudicado. Essa anuência já pode vir junto com a documentação, se não vier junto com a notificação, com a documentação, o interessado pode solicitar que o registro de imóveis notifique essas pessoas, tanto o proprietário tabular, quem aparece como proprietário na matrícula, como os confrontantes e titulares de direitos reais. Não havendo nenhuma impugnação, ou havendo já, né, a apresentação de todas as anuências, o registro de imóveis notifica o poder público, municipal, estadual e federal. Por quê? Porque é importante saber se esse imóvel uso capiendo, ele é imóvel público. Porque se for imóvel do município, do estado de Santa Catarina ou da União Federal, não é passível de uso capião, né? Na nossa Constituição fala que é inusucapível o imóvel público. Mas não havendo impugnação do poder público, né, por ser propriedade particular, o registro de imóveis conclui esse procedimento e registra o uso capião nessa matrícula, ou existente, ou abre-se uma matrícula para isso, caso, né, não haja registro anterior daquele imóvel, e está ali declarada a propriedade daquele proprietário que já tinha adquirido a propriedade com o decurso do tempo. Então, a gente fala aqui no uso capião, o tempo, ele constitui a propriedade. E o registro declara a propriedade. E cria a disponibilidade sobre o imóvel, porque ninguém consegue depois transferir esse imóvel se não tiver essa disponibilidade, esse registro na matrícula. Perfeito. Então, assim, eu particularmente sou muito fã do uso capião, porque eu acho que o uso capião ele consegue regularizar muitas situações em que a pessoa não conseguiu lavrar uma escritura, a empresa faliu, o proprietário sumiu, o proprietário se mudou, o proprietário faleceu, né? A empresa não tem CND, né? de INSS, do INSS, tributos federais. Então, acho que muitas situações que ocorrem no dia a dia que impedem a lavratura da escritura pública são resolvidas por um procedimento hoje simples, né, que deve durar o quê? 1 mês e meio, 2 meses, né, quando a documentação está toda em ordem,
extrajudicialmente. Uhum. Né? Então, eu não tenho preconceito em relação a essa ferramenta e acredito que seja um dos instrumentos jurídicos hoje existentes para regularizar uma propriedade. Certo. É mais uma forma, né, doutora, que a gente tem de possibilitar a regularização de um imóvel, né, e trazê-lo aí para regularidade e, consequentemente, possibilitar a comercialização dele no mercado, Sim. né? E nós temos a dedicação compulsória também, né? Exato. Queria que a doutora também trouxesse, assim, por exemplo, a gente falou da usucapião, mas tem a adicação compulsória. Em que momento eu utilizo uma ou outra? Qual seria a diferença aqui? A adicação compulsória ela é mais utilizada quando eu tenho o contrato Uhum. ali de promessa de compra e venda e eu tenho a comprovação da quitação. Que muitas vezes no usucapião eu não tenho o contrato, eu não tenho esse justo título, foi algo assim às vezes verbal, ou por sessões e que não foram documentadas, e às vezes eu também não tenho a comprovação da quitação. Uhum. Então, na adicação compulsória, que até então era só via judicial, e agora é via judicial e via extrajudicial nos cartórios, eu preciso apresentar a comprovação de que eu contratei aquele imóvel ou eu recebi em cessões de direitos, né? E eu preciso também demonstrar que eu quitei, que eu paguei, né? Então, isso que às vezes dificulta Uhum. a adicação compulsória. E da mesma forma, né, se lavra um documento no tabelionato de notas, também mediante representação de advogado, e se encaminha ao registro de imóveis. Uhum. O registro de imóveis intima, notifica aquele vendedor, aquele credor, né, que consta no contrato, para que ele lavre a escritura. E se num determinado tempo, acho que são 15 dias úteis, ele não se manifestar em relação à lavratura da escritura, é registrada a adicação compulsória na matrícula e é transferida à propriedade. Uhum. Então, eu vejo hoje menos uso da adicação compulsória no nosso dia a dia, talvez pela dificuldade que as pessoas tenham de comprovar documentalmente a cadeia de negócios e comprovar documentalmente os pagamentos. Uhum. E nós já temos casos de sucesso de registro, Sim, né, na via extrajudicial. sim. Até porque a comprovação de pagamento, ela é aceita numa gama bem ampla Uhum. de documentação. Às vezes até uma mensagem de WhatsApp, né? Assim, sim, reconheço que houve quitação, né? Então, às vezes é interesse também do transmitente que haja a transferência dessa propriedade, porque ele passa a ter problemas de recolhimento de IPTU, Uhum. né? Quando no cadastro do município ainda consta Ele como o nome, contribuinte. isso, do transmitente. Uhum. Então, a adicação compulsória é é um outro instrumento de regularização que também pode ser feito hoje via extrajudicial, diretamente nos cartórios, com representação de advogado, e é um pouco menos utilizado hoje em função dessa dificuldade, às vezes, que a pessoa tem de comprovar a quitação. Entendi. Doutora, partindo então aqui para a retificação diária administrativa, né? Muito a gente também discute em reuniões e tudo mais, e também no dia a dia que a gente observa. Existe um limite, por exemplo, de área, porque assim, a retificação diária, quando ela existe, ela pode aumentar a área daquele imóvel, como ela pode diminuir. Sim. Enfim, a depender do caso concreto. Quando a gente está falando de menos, ou até, eu diria que até mais para mais, né? Porque Sim. isso pode ter ali algum problema. O cartório tem alguma porcentagem, algum limite daquilo que ele considera? Isso daqui já não é mais retificação diária. Até aqui eu posso aceitar. Existe esse entendimento, essa pacificação de entendimento pelo cartório? Não. A retificação, ela é um procedimento para corrigir erro. Uhum. E o erro pode ser pequeno, médio ou grande. Então, eu posso ter tido um erro de a frente do imóvel estar na matrícula 20 e na realidade ser 21 metros, como eu posso ter tido um erro de a frente na matrícula ser 20 e na realidade são 40. Então, o que nós observamos muito é o formato do imóvel. Às vezes, na matrícula é um retângulo
e na retificação vem um triângulo. Ou às vezes é o contrário, na matrícula está um triângulo, depois vem um retângulo, um quadrado, porque aí teria havido omissão de uma das linhas perimetrais. A gente verifica muito também a questão dos confrontantes para ter essa segurança de que nenhum vizinho, nenhum confrontante possa estar sendo prejudicado, né? Eu tenho 20 na matrícula, estou aumentando para 21, mas na realidade aquele 1 é do meu vizinho, né? Então a gente precisa ter essas anuências dos vizinhos, dos confrontantes, para que a gente não corra o risco de eles estarem, né, sendo prejudicados. Mas é um procedimento muito simples, que exige a contratação de um topógrafo ou engenheiro, um agrimensor, que faz a medição do imóvel. E as medições hoje, elas são muito precisas, porque os equipamentos de GPS que nós temos, né, a tecnologia nos ajudou muito. Antes a gente media com corda, né, com passada, com trena. Eu sou da época da trena, tá? Não da corda. Mas da trena eu sou. E então as imprecisões eram o normal, né? Assim, difícil o imóvel de Joinville que esteja com os seus perímetros, as suas linhas perimetrais precisas, quando a tecnologia de medição era corda, né? Ou era trena. Mas hoje o profissional vai lá em cada um dos azimutes, vai a cada um dos vértices, né, e fixa o equipamento, e a gente tem já uma medida com coordenada georreferenciada, uma coordenada geodésica. E aí, após o trabalho desse profissional, basta apresentar para o registro de imóveis um requerimento pedindo alteração das medidas, independentemente se vai haver alteração de área ou não. Né? Então, o que é importante para nós é que a descrição do imóvel, aquelas linhas perimetrais do lado direito, lado esquerdo, fundo, frente, estão sendo alteradas. A área pode modificar, como pode permanecer a mesma. Sim. E eu acredito que nas áreas rurais a gente tem talvez uma tolerância maior, porque são áreas maiores. Existe esse entendimento do registro de imóveis? Olha, assim, eu acredito que a tolerância que há para imóvel urbano é para o imóvel rural. Né? A gente não tem um limite assim, olha, até 5% de aumento de área a gente aceita. Acima de 5% não. Logo no início da publicação da lei que autorizava a retificação extrajudicial, a parte minoritária da doutrina se encaminhou, se inclinou para esse percentual de 5%. Porque é o percentual que o Código Civil traz em relação a indenizações quando há edificação em imóvel que não é próprio. Né? Mas sempre foi uma doutrina minoritária. A doutrina majoritária, eu acredito que hoje assim, seja até um assunto pacífico, é que não existe esse percentual nem para redução, nem para aumento de área. O que se investiga mesmo é se aquele imóvel intramuros é da forma como está sendo nos apresentado agora, né? E que os confrontantes, os vizinhos, não estejam sendo prejudicados. Entendi, perfeito. Então, assim, doutora, a gente tem falado aqui bastante sobre regularização de imóveis, enfim, as mais variadas formas que a gente tem para regularizar. E que a doutora também pontuou no início que não é interessante economizar na regularização, porque no Brasil, né, tem várias leis que possibilitam a regularização e o custo não é tão alto. Né? Então, é como um incentivo para que as pessoas possam, né, procurar, enfim, as suas documentações e regularizar seus imóveis. Mas falando aqui, puxando esse gancho da sua tese de doutorado, que eu queria que a doutora expusesse aqui um pouco a respeito e que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, sobre o Brasil, né, o sistema registral, a segurança que ele traz em comparação, acredito que com os Estados Unidos, que foi o que a doutora explorou. Queria que a doutora trouxesse, enfim, essa questão aqui para nós,
sustentando, né, reforçando que aqui no Brasil, né, é viável e que é possível as pessoas regularizarem seus imóveis. Eu queria que a doutora trouxesse um pouco mais a respeito da sua tese aqui para que a gente pudesse É sempre bom conhecer. falar sobre a tese de doutorado que exigiu 4 anos de pesquisa, né? Então, eu sempre brinco que quando eu estava me preparando para a defesa da tese, o meu orientador me encaminhou o livro do Humberto Eco, né? O mesmo escritor do Nome da Rosa. E esse livro era assim, tese de doutorado, como defender sua tese de doutorado. E no livro do Humberto Eco, ele falava que, olha, fique tranquila, porque no máximo 5 pessoas vão ler a sua tese e saber sobre o que você pesquisou durante anos, que são os membros da banca de defesa. E eu fiquei indignada com aquilo, porque assim, gente, a partir do momento que a gente estuda e pesquisa, né, e chega a uma determinada conclusão com dados, com estatística, a gente quer que aquele conhecimento seja pulverizado e seja disseminado da melhor forma. E aí eu lembro que eu perguntei para o meu orientador se eu poderia criar um link do YouTube para no dia da defesa da tese eu espalhar o link do YouTube perante os colegas, né, do Brasil inteiro, para que as pessoas pudessem assistir a defesa da tese, porque eu imaginei assim, muito mais fácil eles ouvirem ali alguns minutinhos, né, sobre a defesa da tese, do que depois ler a eventual publicação. E eu adorei o resultado, porque muitos colegas curiosos em relação como funciona o registro de imóveis nos Estados Unidos acabou acompanhando a defesa e hoje são colegas que me ajudam a divulgar melhor esses dados. E são dados que, quando a pessoa não tem conhecimento em relação a eles, e muitos juristas, muitos ministros do STF defendiam que nós vivemos num sistema arcaico, caro, que a gente herdou de Portugal e que a gente deveria se aproximar ao modelo norte-americano, que é tudo mais rápido, tudo mais barato, tudo mais, né, prático. E eu assim, olha, ou eu preciso estudar melhor o sistema norte-americano para concordar com esses juristas, né? E talvez tentar melhorar o nosso, ou eu preciso ter argumentos para contra-argumentar, né? Para defender o nosso sistema. E o que eu vi, doutora Amanda, em 4 meses de pesquisa nos Estados Unidos, e foi muito bem recebida pelo Registro de Imóveis do Condado de Newcastle, em Delaware, é que o nosso sistema de registro de imóveis no Brasil é mais barato, é mais eficiente, mais rápido, mais seguro. E principalmente em função da figura da certidão. Porque como eles não têm matrícula, qualquer pesquisa de due diligence em relação à segurança do negócio, ela é muito cara, porque eu não tenho como ir lá e pedir uma certidão de R$ 35 em 5 minutos da matrícula 15 mil. Eu preciso pesquisar pelo nome da pessoa que está me oferecendo aquele imóvel à venda. E às vezes essa pessoa, no indicador pessoal dela, tem vários outros imóveis, e aí eu tenho que pesquisar todos os outros imóveis, todos os outros registros. Não existe uma concentração de ônus e de informações na matrícula, porque a matrícula não existe. Então, eu preciso ir consultar órgãos ambientais para ver se eu tenho pendência ambiental. Eu preciso ir no Poder Judiciário para ver se eu tenho alguma dívida, né, fiscal, ou até de natureza alimentícia. Então, a busca pela informação, ela é demorada e ela é cara porque não existe matrícula e porque não existe certidão. Pelo fato de essa busca, né, e essa publicidade não ser tão precisa como a nossa e não tão ampla como a nossa, o negócio fica arriscado. E aí, por ser um negócio arriscado, nenhum banco
financia um imóvel sem a contratação de um seguro. E é esse seguro que torna a operação cara. Porque nós não temos contratação de seguro. A gente contrata seguro para o nosso carro, mas a gente não contrata seguro para a venda do imóvel que a gente está comprando, né? Para o negócio ali de compra e venda. Porque nós temos um histórico de raríssimos negócios jurídicos anulados, né? Em função de problema com o título. E então o fato de nós não termos a obrigatoriedade no Brasil de contratação de um seguro do título faz com que toda a nossa operação ela fique mais barata. E o registrador de imóveis nos Estados Unidos não é um profissional do direito. Nós aqui só assumimos a delegação por meio de concurso público e profissionais do direito. Nos Estados Unidos, metade dos estados é por nomeação política, então nomeação do governador, imagina nós aqui, né, com nomeação política de 4 em 4 anos, ou por eleição como vereador. Então imagina nós também com um registrador de imóveis sem formação jurídica, nomeado pelo governador ou eleito de 4 em 4 anos. Né? Acredito que um sistema que seria mais frágil, né, do que é hoje. Então eu sou fã do registro de imóveis brasileiro, mais ainda depois que comparei com o sistema registral norte-americano, mais ainda depois que li a tese de doutorado de uma colega, a doutora Caroline, comparando com o sistema espanhol. Então acho que nós brasileiros, a gente tem mania de diminuir o que é nosso e de valorizar o que é estrangeiro, principalmente o que é norte-americano. Mas eu digo que assim que é um complexo de tupiniquim, é um complexo de inferioridade que nós temos, mas que em relação a um sistema que dá certo, né, que funciona, que apresenta publicidade, que realmente armazena todos os dados e todas as informações e documentos eternamente e não permitiu que o Brasil enfrentasse crises como a de 2007, 2008, que o mundo inteiro enfrentou, por ter um sistema de registro forte, principalmente das garantias, a gente precisa defender o que é nosso, né? E defender o que é nosso começa por trazer para a mesa informações, dados, estatísticas, para que as pessoas, né, tenham conhecimento de como é a realidade lá fora. Com certeza, e através da informação as pessoas conseguem, né, entender, né, o que se passa, como é que funciona e tem maiores condições, né, de tirar suas conclusões e entender, né, o quão importante é o registro, a regularização e comparado com o estudo que a doutora fez, de que aqui certamente é muito mais benéfico, né, e traz mais segurança jurídica nas transações, enfim, para as instituições como um todo. Né? E também, claro, né, quando a doutora falou ali de garantias, né, nós temos alienação fiduciária, que, enfim, os bancos, eles têm um olhar, de fato, mais cauteloso, porque eles querem, de fato, obter um imóvel que eles possam depois trazer para eles para cobrir uma eventual inadimplência. Então, através da matrícula é que se verifica isso. Né? E em outro país, no caso, Estados Unidos, isso ficaria um pouco mais difícil. Né, e mais oneroso para as partes, né? Então, como é importante a gente ter esse conhecimento, né, e esse estudo. Concentração num lugar só. Isso, isso que daí não traz uma organização e as pessoas sabem onde ir, né, onde buscar as informações. Doutora, partindo aqui pro nosso final. Já. O tempo passa rápido, quando a conversa é boa, passa rápido. Mas eu queria entender da doutora o que a doutora entende de impacto. Por exemplo, o que o imóvel regularizado ou os profissionais que estão, os players do mercado que lidam com imóveis, né? Qual o impacto que a doutora entende que gera um imóvel regular na sociedade, para as pessoas? Queria entender o seu ponto de vista em relação a isso. Acho que o primeiro impacto de a pessoa ter o imóvel em seu nome de forma regularizada é a dignidade que traz para aquela família.
por trás para aquele proprietário. Eu venho acompanhando, né, nos últimos anos as entregas de REURB, as entregas de regularização fundiária para comunidades e bairros em Joinville que não tinham nem energia elétrica, porque, né, a Celesc não podia instalar ou levar energia elétrica quando o imóvel fosse irregular. Que me chocou quando eu tomei conhecimento que existiam famílias em Joinville que não tinham geladeira em casa e que tinham que guardar mantimentos e alimentos em caixa de isopor com gelo. Para mim é uma realidade muito diferente assim do que a gente vê no dia a dia e o que a gente vive na nossa casa. Então, às vezes, por vontade política, por atuação do poder público municipal, a regularização de imóveis que as famílias já estavam lá desde a década de 70, desde a década de 80, é algo muito emocionante, assim, porque muitos desses possuidores, proprietários, falam que não imaginavam que em vida, né, fossem conseguir receber o título de propriedade e que agora eles têm energia elétrica e agora eles têm como montar um negócio, oferecer ao banco em garantia aquele imóvel com uma taxa de juros mais baixa, eles têm como reformar, eles têm como investir na comunidade, eles têm como transferir pelo valor de mercado, né, e não por metade do valor, que é mais ou menos quanto o imóvel vale, metade, quando ele não está regularizado. Então, assim, acho que o primeiro impacto que me emociona muito e que me chama atenção é esse impacto social, esse impacto, inclusive econômico local, onde há uma regularização, né, do imóvel. E o impacto assim, mais objetivo, mais concreto, é o da valorização do imóvel, né? A partir do momento que a pessoa tem a matrícula registrada, com a propriedade registrada em nome dela, com a construção averbada, com as medidas corretas, o imóvel ele vale certamente 40%, 50%, né, a mais. Quando não tem nem matrícula, ele vale metade, né? Então, é um valor que está em circulação, mas por uma avaliação muito mais baixa do que realmente foi investido, né, no local ou na edificação. Então, é uma perda econômica significativa para as pessoas, famílias envolvidas, para o município de Joinville, para a sociedade, né, em geral. Então, eu acredito que esses impactos, né, tanto de ordem social, de ordem ambiental, de dignidade, né, e financeiro, econômico, são motivos excelentes para alguém pensar em buscar um profissional, buscar ajuda. Às vezes a pessoa não consegue, não sabe, não sabe nem por onde começar. Então, assim, contrata um profissional, pede ajuda, né, ou se dirige a um tabelionato, a um registro de imóveis, pede orientação a um advogado da área, pede orientação e regularize o seu imóvel. O meu pai sempre fala que na vida basta a gente ter uma boa razão para agir. No caso da regularização, são várias boas razões, né? A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, várias. Então, é motivo suficiente para se agir. Legal, legal, doutora. Em relação aos nossos colegas advogados, doutora, quando a gente está falando de regularização de imóveis, caso o colega que esteja nos assistindo, enfim, que queira se aprofundar nesse tipo de tema, que assuntos que a doutora sugeriria para esse profissional estudar? Qual o ponto de partida, assim, que seria interessante, na sua visão? Eu acredito que hoje a gente tenha as nossas ferramentas, os nossos instrumentos extrajudiciais bem regulamentados pelo Código Nacional de Normas. Então, existe um provimento do CNJ que compilou
vários temas de vários outros provimentos e unificou nesse Código Nacional de Normas. Se eu não me engano, é o provimento 189 ou 179 do CNJ. Mas é só colocar no Google ali, Código Nacional de Normas, CNJ. Certo. E esse Código Nacional de Normas, né, do CNJ, ele traz toda a regulamentação nacional em relação a títulos, documentos, registro civil de pessoas naturais, pessoas jurídicas, tabelionato de notas, tabelionato de protesto e também do registro de imóveis. Então, eu acho que hoje é uma excelente fonte de estudo, uma excelente fonte de conhecimento, o nosso Código Nacional de Normas. Inclusive, os nossos concursos públicos hoje para a área extrajudicial, os candidatos passam primeiramente por um exame nacional, tal como os concursos para a magistratura. E a primeira coisa que se pede nesses exames, né, nacionais é conhecimento em relação ao Código Nacional de Normas. Então, só pode se inscrever hoje para um concurso estadual. Imagina que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina abra concurso agora em fevereiro. Quem tiver essa prévia aprovação no exame nacional. E aí tem sido muito cobrado nesses 2 exames nacionais que já foram realizados agora em 2025, conhecimento do Código Nacional de Normas. Então, essa seria a minha primeira dica. Assim. Sim, legal. E também a gente tem o Código de Normas Estadual, né, que é também uma boa fonte de informação ali, porque traz, de fato, o regramento que os cartórios utilizam bastante, as leis federais, lei de incorporações, lei de registros públicos, lei de locações, Código Civil, Constituição Federal, então são inúmeras legislações que o profissional ele tem ali ao seu dispor para poder fazer ali o compilado de informações que ele entende que é pertinente e ajudar o seu cliente, né, da forma mais adequada e pertinente possível ali. Né? A doutora tá correta, né? Para quem atua em Santa Catarina, então o nosso código de normas é fantástico, porque ele traz, assim, passo a passo, detalhes do procedimento. E quem atua no Paraná, daí, né, que se especialize na consolidação normativa do Paraná. No Rio Grande do Sul, a consolidação normativa do Rio Grande do Sul. Então, cada estado, pelo seu poder judiciário, regulamenta os procedimentos, né, no estado em si. Mas o nosso Código de Normas estadual, ele está bem alinhado ao nacional. Então, não tem muitas, assim, discrepâncias, né, em relação aos 2 diplomas. Legal. Então, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? Eu quero agradecer, doutora, a sua presença aqui conosco. 10 minutos? Então... Quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ter estreado o podcast da Comissão de Direito Imobiliário. Esse é o primeiro podcast aqui da nossa comissão. Obrigada pelo seu tempo. Que quando entrou em contato comigo, antes de fazer o convite, eu falei, eu aceito. Mas desde que seja com a doutora. Então. É sempre muito bom me encontrar, trocar ideias, aprender com a doutora, relembrar o tempo em que nós trabalhamos juntas. Então, fico muito orgulhosa da sua trajetória, como eu expus, e fico muito grata em ter participado, assim, um pouquinho, né, dela, e muito grata pela amizade, pelo convite, por poder conversar um pouquinho mais sobre registro de imóveis. Eu que agradeço aqui a honra, o seu tempo, a sua disponibilidade, o seu conhecimento aqui passado para nós. Muito obrigada e tenho certeza que quem nos acompanhou também pensa da mesma forma. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, doutora Amanda. Então, para vocês, até mais, até a próxima e nos vemos em breve.